Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós temos um especial bem antigo, nós vamos voltar lá atrás, há mais de 50 anos, para poder relembrar uma novela em preto e branco. O especial de hoje é O Sheik de Agadir. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. O Sheik de Agadir foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 21h30, que estreou no dia 18 de julho de 1966. Foi um folhetim escrito por Glória Magadã, com direção geral de Henrique Martins. E nesse mês de julho completou 56 anos de sua estreia. Na história, durante a ocupação nazista na França, o aventureiro Sheik árabe Omar Ben Nazir Henrique Martins viaja ao país para propor aos alemães uma aliança, tornando-se assim inimigo do capitão francês Maurice Dumont, Hamilton Fernandes. Durante sua estadia, o sheik conhece e se apaixona pela aristocrata francesa Jeannette Legrand, Iona Magalhães, noiva do capitão Dumont, que o repudia. O sheik rapta Jeannette e a leva para Agadir, cidade do Marrocos, na costa do Oceano Atlântico, com a intenção de transformá-la em odalisca. Prisioneira, ela tenta fugir várias vezes. A princesa árabe Eden de Bassora, Marieta Severo, apaixonada pelo sheik louca de ciúmes, passa a fazer todo tipo de maldade contra Jeannette. O capitão Dumont não se dá por vencido e resolve resgatar a noiva partindo para o deserto e enfrentando os árabes ocultos em seu caminho. Enquanto isso, os alemães destacam o terrível general Otto von Lucken, Mário Lago, acompanhado pelo tímido soldado Hans Stauben, Emiliano Queiroz, para fazer a negociação com os árabes contra os franceses. Entre os alemães está a bela e educada Frida, Márcia de Windsor, apaixonada pelo capitão Dumont e capaz de mudar de lado na guerra para ficar com ele. Também apaixonada por Dumont é a jovem Madelon, Leila Diniz, que age em favor dos franceses, traindo os árabes. No acampamento árabe, em Agadir, há dois espiões camuflados. Um agente da Gestapo disfarçado que envia misteriosamente informações aos alemães, e ninguém sabe como, e um agente francês conhecido como O Rato, por sua destreza ao correr à noite depois de estrangular sua vítima, sempre usando luvas pretas. Após o estrangulamento, o rato deixava uma tarântula negra junto ao corpo do cadáver. Ao final, os mistérios são desvendados. O rato era a princesa Eden de Bassora, que fingia ser paralítica em uma cadeira de rodas para poder agir. Cada vez que percebia que o sheik estava em perigo, ela matava. E o agente da Gestapo era o soldado Stauben. Finalmente, acontece o duelo entre o sheik e o capitão francês. Quem vencer fica com Jeannette Legrand. O sheik de Agadir vence o capitão Dumont e ganha Jeannette, transformando-a em odalisca. Essa, então, era a história mirabolante e fantasiosa de O Sheik de Agadir, escrito por Glória Magadã, aquela que era a mestra em histórias desse tipo, que saíam do Brasil e viajava pelo mundo inteiro. Então, nessa trama, a Glória, ela adaptou a história ali no Marrocos, né? Naquele deserto marroquino entre dunas de areias e príncipes, sheiks, princesas, mas ela fazia muito isso com as suas tramas, ambientando em lugares como Los Angeles, né, nos Estados Unidos, Japão. A cabeça da Glória Magadã era uma loucura. Mas como foram os bastidores de O Sheik de Agadir? Fez sucesso? Não fez sucesso? Vamos saber agora nas nossas curiosidades.
Produção carioca. O Sheik de Agadir foi a primeira novela a fazer sucesso da recém-inaugurada TV Globo, lá em 1966. Dentro do estilo peculiar da autora Glória Magadã, o loiro de olhos azuis Henrique Martins, o ator e também diretor da trama, foi transformado em Sheik árabe e ficou para sempre marcado pelo personagem. Martins e os personagens de Nikolai Gogol passaram a caminhar pelas dunas de Cabo Frio e na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, provisoriamente transformadas em deserto. O primeiro serial killer da TV brasileira foi O Rato. O misterioso assassino reduziu consideravelmente o elenco de O Sheik de Agadir, eliminando cruelmente diversos personagens. Apenas um par de luvas negras aparecia em cena, geralmente estrangulando alguém. A TV Globo promoveu um concurso para o público tentar descobrir a identidade do misterioso assassino. Ninguém conseguiu responder à pergunta que era feita inúmeras vezes: quem matou? Quem matou? Ao final da novela, a surpreendente revelação: o rato era, na verdade, uma mulher, a princesa árabe Eden de Bassora, interpretada por Marieta Severo. Até então incógnito, o rato já havia aparecido para todos os personagens masculinos e quase todos os femininos. Por isso, disse que Glória Magadã acabou encurralada por seu próprio roteiro e foi obrigada a definir a franzina atriz como a criminosa. Fotografias de Marieta Severo de biquíni na coluna de Sérgio Porto apregoavam com ironia, abre aspas, este é o rato, fecha aspas. A jovem atriz, de 19 anos na ocasião, fazia sua estreia na televisão e comentou o episódio, abre aspas. O ano da novela, 1966 para 67, foi também o da minha estreia no teatro e no cinema. O maravilhoso das histórias de novelas dessa época é que não tinham qualquer compromisso com a realidade. Portanto, mesmo não tendo o menor físico para matar por enforcamento aqueles agentes nazistas, a minha personagem, Eden, foi escolhida para ser o misterioso rato. Antes da verdade ser revelada, ela já fazia todo tipo de maldade contra a personagem da Ioná Magalhães. Para completar, fingia que andava de cadeira de rodas pelas areias do deserto para poder agir. Essa foi a minha primeira vilã. Fecha aspas. O Sheik de Agadir foi também a primeira novela de Mário Lago. Comunista assumido, o ator teve de contornar a resistência da autora Glória Magadã para ser admitido e viver o coronel nazista Otto von Luchten. A autora, uma exilada cubana, era anticastrista, ou seja, opositora ao regime de Fidel Castro. E Mário Lago só foi mantido no elenco por insistência de Walter Clark, então executivo da TV Globo. Já o ator Sebastião Vasconcelos não teve a mesma sorte. Ostentando vasta barba e bigode, acabou fora da novela. O personagem foi uma das vítimas do rato, porque Glória Magadã o achou parecido com Fidel Castro. Os personagens nazistas ganharam a antipatia do público. Emiliano Queiroz, que vivia o soldado Hans Stauben, foi agredido por uma espectadora enfurecida em uma loja de departamentos em Copacabana, um dia depois da exibição da cena em que seu vilão assassinou Marcel, o personagem de Cláudio Marzo. Henrique Martins, o protagonista e diretor da novela, comentou, abre aspas, vivemos todos durante 10 dias na Restinga da Marambaia, local escolhido para simular o deserto. E parecia um deserto mesmo, com temperatura de 40 graus durante o dia e um frio terrível à noite. Além disso, faltou água. Uma forte disenteria atacou todo mundo. O que salvou foi o bom humor da equipe e o espírito de solidariedade que existia entre todos. Hamilton Fernandes, por exemplo, que era o grande astro, ensaiava figurantes nos intervalos das gravações sem nenhum estrelismo. Foi ele, inclusive, que me dublou nas cenas em que o Sheik cavalgava. Gostei muito de dirigir a novela e interpretar o Sheik, apesar de não acreditar em Sheik louro de olho azul. Era o texto certo para a época certa. Mas, se formos avaliar com os olhos de hoje, então vamos achar tudo um folhetim, um dramalhão. Fecha aspas.
Regis Cardoso, então diretor de imagens de O Sheik de Agadir, mencionou em seu livro No Princípio Era o Fim, abre aspas. Como resolver o problema do deserto? A produtora Tatiana Memória nos convidou para visitarmos a Restinga da Marambaia, que era o local mais próximo do rio, deserto e que poderia representar o Saara. Eu só poderia trabalhar com as câmeras em determinadas posições para que não aparecesse o mar que estava ao lado. Optamos então por trabalhar com câmeras baixas, fora dos tripés, para que não se visse o mar ao fundo. Eram 40 tuaregues a cavalo que vinham, iam, brigavam, espadeavam, morriam, guerreavam. Depois cada um voltava para a escola. Por que escola? Porque na realidade eram todos garotos de 16 e 17 anos, amigos dos filhos de Tatiana Memória, que, como produtora, os requisitava para facilitar o custo de produção na escola da hípica. Claro que aqueles meninos com roupas pretas de longe pareciam bandidos. Tatiana Memória conseguiu todo um equipamento militar e barracas do exército e autorização para acamparmos durante uma semana no meio da restinga da Marambaia. Fecha aspas. Segundo Carlos Villanova, então chefe do controle mestre da TV Globo, havia uma área no local de gravação que só podia ser acessada em determinados períodos do dia, quando a maré ainda estava baixa. Muitas vezes, quando as gravações atrasavam, a maré subia e os envolvidos nas cenas ficavam isolados do resto da equipe durante horas. Quando a maré descia, o trecho tinha que ser atravessado rápido, ou havia o perigo de os jipes usados pela produção ficarem atolados na areia. Certa vez, um câmera parou seu jipe para tirar fotos da paisagem marítima. Quando se deu conta, metade do veículo havia afundado na areia. No dia seguinte, o jipe foi resgatado por um guincho do exército. Devido a incidentes como esse, a iniciativa da emissora em gravar a novela na Restinga da Marambaia foi considerada insana na época. Uma das cenas escritas por Glória Magadã mencionava uma metralhadora nazista. Não havia nada parecido à disposição da produção. A solução foi improvisar e construir uma usando 3 pedaços de cabo de vassoura, 3 rolos de papel higiênico, fita bandana, graxa de sapato preta e cápsula de bala. Além de Marieta Severo e Mário Lago, essa foi a estreia na Globo também do ator Hamilton Fernandes, muito popular na época por seu trabalho como Albertinho Limonta, na versão exibida pela Tupi entre 64 e 65 da novela O Direito de Nascer. Foi a única novela na Globo da atriz Márcia de Windsor, que era a mãe de um dos atores que interpretaram o Bozo no SBT. Será que vocês sabiam deste segredinho, desta curiosidade? Se assistiram o filme do Bozo, sabem. Se não, fica aí mais uma curiosidade aqui para vocês. No Você Viu a Novela Ontem. Lamentavelmente, não existem mais registros dessa novela, a não ser algumas poucas imagens filmadas de bastidores. As fitas da novela perderam-se em um dos incêndios que acometeram a TV Globo ou foram apagadas para serem reutilizadas, prática comum da época. E esse foi o vídeo de hoje, essas foram as curiosidades e a sinopse de O Sheik de Agadir, uma novela que realmente fez muito sucesso na época, apesar da fantasia e de todas as loucuras da cabeça mirabolante de Glória Magadã, que reinou absoluta ali nos primeiros anos de teledramaturgia da Rede Globo. Mas essa novela realmente ela é muito marcante, ela é muito relembrada por quem viveu aquela época. Foi uma novela de grande sucesso e com atores maravilhosos, né? Que a gente tem referências até hoje, como Ana Magalhães, que já nos deixou, a Marieta Severo, que está aí maravilhosa, mais do que nunca. O Henrique Martins, que tem uma curiosidade interessante, os últimos trabalhos dele na televisão foi mesmo como diretor. Ele dirigiu praticamente, acho que quase todas as novelas do SBT que foram adaptadas, né, do México para a língua portuguesa, tipo Marisol, Esmeralda, Canavial de Paixões, todas essas novelas foram dirigidas pelo Henrique Martins, que era o protagonista, o galã da época, né? Lá em 1966. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mais um especial novela em preto e branco. Acho que tem gente aí que já tava com saudade, faz um tempinho que eu não fazia, né? Mas se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta, engaja bastante pra gente crescer cada vez mais. Se ainda não for inscrito, já sabe, se inscreve no canal e também me segue nas redes sociais.
A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!